começar, hein, gente? Ó, e o Ostirola, cadê? Tá com uma barba de chegar tarde, hein? Boa tarde a todos. Solicito a primeira secretária para que proceda a chamada dos senhores vereadores. André Luiz Siqueira, Carlos Alberto Sartori, Carlos Donizete Brisa, César Augusto da Silva, Elizabeth Donizete Manuel, Presente. Fábio Galvão dos Santos, Leandro Henrique Sartori, Luan dos Santos Rostirola, Luiz Hermínio Nicolai, Maísa Gracinda Fernandes. Quero cumprimentar em especial também o capitão do Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu, capitão Zampolo, e também o coronel Almeida, e também o Mirovaldo. Parabelo. Sejam bem-vindos e volte sempre. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 12ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 18ª legislatura, do dia 25 de abril de 2022. Convido o vereador Mino Nicolai para que faça a leitura da Bíblia Sagrada. Boa tarde a todos. Davi conquista a Sião. Partiu Davi e todo o Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Palavra do Senhor. Isto feito, passamos ao pequeno expediente. Está com a palavra o vereador Leandro Sartori. Boa tarde, minha diretora, boa tarde, mais vereadores, boa tarde, funcionários do sistema da casa, boa tarde você que assiste essa sessão via sociais, boa tarde, autoridades aqui presentes também, nesse momento, aqui na Câmara Municipal. A gente sempre utiliza, né, o pequeno expediente nosso para falar um pouquinho sobre como foi nossa semana, sobre os lugares que nós frequentamos. A gente vai deixar isso para quinta-feira, que nossa semana é uma semana longa, semana com 2 sessões, e na quinta, então, a gente faz as reivindicações que normalmente nós fazemos aqui, e falamos um pouco da semana que nós sempre contamos, fizemos contato e tudo mais. Hoje eu queria falar de uma outra coisa. Hoje eu quero falar de uma coisa um pouco mais direta aqui nessa Casa de Leis. Nós vivemos num regime de democracia liberal representativa. Isso é um regime político, isso é uma forma de governo que é garantida pela Constituição brasileira. O teórico francês, se não me engano, a fala dele é Alexis de Tocqueville, ele defende esse sistema de democracia liberal representativa porque ela tenta equilibrar tanto igualdade como liberdade, individualidade e comunidade. E, obviamente, esse sistema retém, né, muitas críticas. Uma das críticas que eu mais gosto é do Florestan Fernandes, um sociólogo brasileiro, que ele fala que, muitas vezes, a individualidade sobressai sobre a comunidade, a liberdade econômica de uns sobressai sobre a igualdade de todos. Então, são coisas que a gente sempre vai discutir, porque a democracia é uma construção. A democracia é um sistema que sempre está se modificando e sempre está em construção, que garante que a maioria eleita tente colocar os seus planos em prática, mas também que garante a minoria questione, proteste e tente, no futuro, obviamente, se tornar a maioria. A democracia não é uma ditadura da maioria, sempre muito claro isso. A democracia garante, e quando a democracia vira uma ditadura da maioria, ela vira autoritarismo, ela vira um sistema, então, que não mais a representa. Dentro da Casa de Leis, quando o vereador é citado, quando você tem o seu nome citado e colocado sobre todos os aspectos, ele tem que ter o direito de resposta. A pessoa que cita
tem que ter a dignidade de ouvir o direito de resposta desse vereador. A pessoa que cita tem que pegar e seguir o artigo 116 dessa Casa de Leis, inciso 3º. Ainda mais, essa pessoa que sofreu tanto na outra legislatura, foi tão cerceada, e agora repete o mesmo modo, a mesma ação. Então, te pede para que essa casa siga o seu regimento, para essa casa sempre dê liberdade e sempre respeite todos os lados e respeite os aspectos democráticos. Para, senão, a gente comece sempre a falar uma coisa, né, que o belinismo se torna tão igual o munhozismo. E, nesse momento, então, a gente pede que a maioria seja democrática e, quando citar o vereador, sempre deixe ele ter o seu direito de resposta garantido dentro desse regimento. Obrigado a todos, uma boa sessão. Com a palavra, a vereadora Maísa. Uso. Está com a palavra o vereador Fábio Galvão dos Santos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadora Maísa, demais colegas vereadores, funcionários da casa, autoridades aqui presentes, capitão Zampolo, nosso secretário de Segurança, coronel Almeida, nosso comandante aqui também, Farabello, imprensa, internautas, população itapirense. Hoje, minha fala eu inicio que, com base nas autoridades aqui presentes, um agrado para nosso governo, que demos o pontapé inicial para trazer o Corpo de Bombeiro para Itapira. Isso daí, desde o começo da nossa conversa, no governo do Toninho Bellini, foi uma reivindicação dele e da população também, que eu, particularmente, só escuto elogios. Então, hoje aqui vamos passar alguns projetos, espero, sim, tenho certeza, que serão aprovados. É tudo vinculado para a nossa instalação do Corpo de Bombeiro, adequando a legislação da nossa cidade para com a instituição. Então, isso daqui, hoje, para nós, é mais um passo dado. Gostaria também de comentar sobre a nova etapa aí do desassoreamento do Ribeirão da Penha, que também foi uns elogios que eu escutei e não posso deixar de repassar. As chuvas estão sendo tempestades, né? E está fora do controle. E isso daí, com esse estudo aí do nosso governo e a implementação, melhorou bastante. O pessoal ribeirinho, escutei elogios, porque se não tivesse acontecido isso, poderia ter sido pior. Então, parabenizar aí o governo, que é uma iniciativa aí que precisou ser feita e foi de bom grado. No mais, é só isso hoje, presidente. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa sessão. Está com a palavra o vereador Mino Nicolai. Será que desligou? Boa tarde, presidente, mais uma vez. As autoridades aqui já citadas, né? Na pessoa do coronel Almeida, nosso grande companheiro, capitão Farabello, que saiu. Para tentar explicar alguma coisa aqui, o Leandro citou, né? Então, nós já passamos pelo totonismo, belinismo, e talvez, se fosse o PSOL no poder, seria o pissolzismo. E esse seria a surpresa de todos nós, né? Para ver. E quem sabe teria na oposição alguém para votar contra sempre, às vezes até sem motivo, Leandro, que eu lamento muito e vou dizer por quê. Porque eu estou na rua aí, e o que é mais importante? A polêmica
do aumento do secretariado. O coronel está presente aqui, sabe, a gente sabe a integridade de todos. E só poderia, a população está perguntando, e é o seguinte, tá? O teto do prefeito é o que limita, tá, o salário de todos os ativos e inativos que já atingiram o teto do prefeito. E só pode se aumentar quando aumenta o salário do prefeito. O prefeito em nenhum minuto pediu isso, mas tivemos aqui muitos pedidos, a presidente sabe que ela sempre foi da área de saúde. Não estamos tendo mais, coronel, ninguém para fazer plantão de médicos no hospital. Por quê? Porque quando se atinge o teto, os médicos que lá entram, eles fazem, por exemplo, 3 plantões, 4 plantões de R$800, R$900, eles atingem o valor do prefeito. Então, por exemplo, eles recebem 2, os 2 ultrapassam, eles não podem receber mais. Então, não se acha mais médicos para fazer plantão. E Itapira está caminhando para um caos dessa forma aí. Então, quando vem um projeto dessa importância aqui, sem mais, sem menos, a gente não sabe por quê, só se fala, não está bem explicado. Estava muito bem explicado, a presidente do sindicato apoiando 100% o projeto, 100%, não foi 99%, nem 99,9%. Tá? Pedindo, não, mas vocês vão dar aumento também para o secretário. Aí, eu quero retroagir um pouco, porque o ex-prefeito, o que ele fez, né? O prefeito Bellini, quando ele esteve 8 anos, ele não aumentou o IPTU, ele pagou todos os financiamentos que tinham sido feitos. Aí o que acontece? Cai de novo, fica 8 anos o munhozismo, aí, como o Leandro disse, encheu de empréstimo a prefeitura. O prefeito não deu sequer, em 8 anos, um aumento sequer. Um aumento sequer. E comprometeu toda essa trajetória, que não é uma coisa de Itapira, que tem que ficar bem claro aqui. Tá? Isso é a legislação brasileira. É aquilo que se diz, é sempre o teto do prefeito, em qualquer lugar, do deputado e de outros. A gente tem um teto para se cumprir. E o projeto era de grande valor para Itapira. Todo mundo está perguntando, todo lugar que a gente vai tem que sentar, tem que explicar, porque, na verdade, tá, os médicos vieram aqui, conversaram com todos os vereadores, pediram, explicaram a necessidade que há mais de 8 anos eles estão sem aumento, não tem como, com infração, muitos têm filhos, família para criar, e não é um privilégio de Itapira querer aumentar. Mas quando diminui, certo, a passagem do ônibus, que vai lá, que é um grande feito, sabe, parece que ninguém elogia. Mas quando tenta-se acertar uma situação de grande importância, que é a saúde de Itapira, aí nós temos 3 votos contrários nessa casa, que aí sim a democracia, Leandro, é o direito seus. O senhor falou aqui de democracia? Democracia, sabe? Mas no momento crítico, pós-pandemia, perdemos 2 médicos no hospital com Covid, enfrentamos aqui todos os secretários, o coronel está aqui, é testemunha, teve que enfrentar, não podia ficar dentro de casa. Se eu estiver mentindo, o senhor pode me corrigir, coronel. Todos os secretários tiveram que pôr o peito na rua, tiveram que enfrentar bandido, tiveram que entrar em hospitais lotados. Então, eu lamento esses 3 votos contrários que, infelizmente, certo, amarrou os médicos de Itapira, o hospital de Itapira, trazendo muito prejuízo. Então, tem que se explicar aqui, sim, que não era um simples aumento, era um aumento de todos concordando, todos. Eram médicos, os aposentados, os dentistas, o sindicato. Infelizmente, só 3 vereadores não concordaram. Obrigado, presidente. Está com a palavra o vereador André Siqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, os demais vereadores. Boa tarde, coronel Almeida. Verovaldo Farabella. Nome bonito, hein, Farabella? Boa tarde, minha amiga. Boa tarde ao capitão Lampola. É um prazer ter presente aí, capitão. Seja bem-vindo à cidade aí. Deus quiser, vai estar bem presente aí direto.
É um prazer estar aí de novo, aí, falando dos projetos do Bombeiro para a nossa cidade, que vai ser muito importante. O Toninho já trouxe a Defesa Civil na época, e agora está vindo o Bombeiro Militar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E isso vai ser mais um ganho para a nossa cidade, para a nossa segurança. Isso é muito importante. Não poderia deixar de agradecer também, Pinas, da imprensa aí, desculpa. Tudo bem, Pinas? Outra grande conquista foi a ambulância que a gente ganhou aí do deputado, do Rafa Zimbaldi. Estive lá presente entregando essa ambulância aí, foi de uma conquista sensacional para nós. Deus quiser, vai vir mais. Já cobramos o prefeito também, se a gente não conseguir com os deputados, ver se a gente compra mais umas 2 aí, que está bem socateado lá. E a guarda também, né? Daqui a pouco as 2 novas viaturas já vai estar na rua aí, já está colocando os equipamentos. Isso daí vai ser muito importante para a nossa cidade. Então, agradeço. Uma boa tarde a todos. Um minuto? Com certeza, Seu presidente. tempo? Eu gostaria de falar ao vereador Leandro que a lei não permite que funcionário público municipal ganhe mais ou ganhe além do que o prefeito. Foi só tão e preciso aumentar o salário do prefeito, do secretário e do vice, para que pudesse também atingir esse pessoal que está no teto do prefeito. E já que vocês passam notícias, que passem a verdade, porque saiu que o aumento era para nós. Então, eu peço assim, quando forem dar notícia, que dê verdades. E eu cito mesmo nomes, porque eu não tenho medo, não tenho nada preso com ninguém. Então, sinto muito se eu citei o seu nome, do Carlinhos e do Brisa, citaria quantas vezes for e de qualquer um aqui, quando necessário for. Obrigada, vereador André. É isso aí, presidente. Uma boa tarde a todos. Passamos, nenhum inscrito mais no pequeno expediente, passamos à matéria constante do expediente. Solicito a primeira secretária para que proceda a leitura das matérias. Passamos aos projetos de lei. De número 32, 2022. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado nos termos desta lei a contratar e garantir financiamento na linha de crédito do Finisa, financiamento à infraestrutura e ao saneamento, modalidade apoio financeiro destinado à aplicação em defesa de capital, junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$30 milhões. Nos termos da Resolução 4.589/2017 e posteriores alterações e observadas as disposições legais em vigor para a contratação de operações de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para a operação. Parágrafo único. Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na execução de projeto integrante do Finisa, financiamento à infraestrutura e ao saneamento, defesa de capital vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Para a garantia do principal em encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo pro solvendo as receitas a que se referem nos artigos 158 e 159, inciso 1, a linha B, e parágrafo 3º da Constituição Federal, nos termos do artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal, ou outros recursos que, com idêntica finalidade,
venham a substituí-los, bem como outras garantias em direito admitidas. Parágrafo 1º. Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia de recursos previstos no caput deste artigo, fica a Caixa Econômica Federal autorizada a transferir os recursos cedidos ou vinculados nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados. Artigo 2º. Na hipótese da insuficiência dos recursos previstos no caput, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vincular, mediante prévia aceitação da Caixa, outros recursos para assegurar o pagamento das obrigações financeiras decorrentes do contrato celebrado. Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a promover o empenho e consignação das despesas nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados para cada um dos exercícios financeiros em que se efetuarem as amortizações de principal, juros e encargos da dívida até o seu pagamento final. Parágrafo 4º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da operação de crédito, fica a Caixa Econômica Federal autorizada a debitar na conta corrente mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, onde são efetuados os créditos dos recursos do município, nos montantes necessários à amortização e pagamento final da dívida. Artigo 3º. Os recursos provenientes da operação do crédito objeto do financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais ou especiais. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal incluirá na Lei Orçamentária Anual e no Plano Plurianual em vigor, na categoria econômica das despesas de capital, os recursos necessários aos investimentos a serem realizados provenientes do FINISA, despesa de capital, no montante mínimo necessário à realização do projeto e das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei, observado o disposto no parágrafo único do artigo 20 da Lei nº 4.320, de 17/3/1964, com abertura de programa especial de trabalho. Artigo 5º. Fica a Secretaria Municipal da Fazenda, conforme artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal nº 4.320/64, autorizada a abrir um crédito especial no valor de R$30 milhões para atender a finalidade abaixo especificada. Fundo Municipal de Saúde. Saúde integral ao alcance de todos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, bloco de investimentos, equipamentos e material permanente, R$2.125.000. Secretaria de Obras, Cidade Moderna. Projeto Infraestrutura Urbana e Construção e Reforma de Prédios Públicos, Obras e Instalações, R$19.635.000. Secretaria de Serviços Públicos, Cidade Limpa, aquisição de equipamentos, caminhões e máquinas, equipamentos e material permanente, R$8.240.000, total geral, R$30 milhões. Artigo 6º. A cobertura de crédito especial, que se refere ao artigo anterior, se fará através do excesso de arrecadação e de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal,
no âmbito do programa Finisa. Artigo 7º, fica modificado o Plano Plurianual PPA 2022/2025, nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito no artigo 5º desta lei. Artigo 8º, ficam alteradas as diretrizes orçamentárias LDO do exercício de 2022, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 5º desta lei. Artigo 9º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Prefeitura Municipal de Itapira, 25 de abril de 2022, Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. As comissões. Passamos aos pareceres. Parecer de número 38/2022. Senhora Presidente, senhores vereadores, a Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da biografia do ilustríssimo senhor Carlos Tilquian, com a finalidade de apresentação do projeto de decreto legislativo número 3 de 2022, outorgando-lhe o título de cidadão itapirense, com a responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta comissão pelo parecer favorável pelos inestimáveis serviços prestados ao município de Itapira pelo homenageado. Conforme a biografia, o mesmo foi diretor-presidente com proposta em tradução livre de gerenciamento de compras. Na Brinquedo Estrelas, depois assumiu o controle acionário na empresa, além da diretoria do Sindicato das Indústrias de Brinquedo do Brasil, conselheiro na Fundação Abrinq, e pertence ao grupo de líderes empresariais, a IPO, Organização dos Jovens Presidentes, além da diretoria da Fiesp. Pelo exposto, que da biografia do homenageado consta, esta comissão, pela maioria de seus membros, opina pela tramitação do projeto de decreto legislativo número 3 de 2022, é este o parecer, Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 20 de abril de 2022, Comissão de Ética. As comissões competentes. Parecer de número 39. Senhora Presidente, senhores vereadores, a Comissão Especial de Ética, que a este subscrevem instadas que foram a exarar parecer aos homenageados com o diploma Ana Nery, de autoria da vereadora Beth Manuel, que dispõe sobre a concessão de diploma Ana Nery aos profissionais na área de saúde, que se destacaram durante o biênio 2021/2022, após minuciosa análise aos nomes dos homenageados, indicados pelo Sindicato da Saúde para receber tão relevantes diplomas, são parecer favorável à tramitação da propositura. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, uma vez que os homenageados, na verdade, são profissionais da saúde que trabalharam com afinco por terem seus nomes indicados para tão importante homenagem. Pela aprovação, pois, é este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 20 de abril de 2022, Comissão de Ética. Comissões competentes. As comissões competentes. Parecer de número 40. Senhora Presidente, senhoras e senhores edis, as comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao projeto de lei 22 de 2022, de autoria do prefeito municipal, que revoga o inciso 8º do artigo 1º da Lei 4.386, de 19 de dezembro de 2008,
acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois deixam ao colém do plenário, é este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 20 de abril de 2022. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de lei venha para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. É regimental o requerimento do vereador, está em votação, aprovado por todos. Ordem do dia de hoje. Parecer de número 41. Senhora Presidente, senhoras e senhores edis, as comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao projeto de lei 23 de 2022, de autoria do prefeito municipal, que institui a cessão de hidrantes públicos ao município de Itapira, quando da construção de empreendimentos superiores a 1.500 metros quadrados, como medida compensatória pelo risco gerado, acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois deixam ao colém do plenário, é este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 20 de abril de 2022. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de lei venha para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. É regimental o requerimento, está em votação, aprovado por todos. Ordem do dia de hoje. Parecer de número 42. Senhora Presidente, senhoras e senhores edis, as comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao projeto de lei 24 de 2022, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal Especial do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo em Itapira e da outras providências, acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois deixam ao colém do plenário, é este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 20 de abril de 2022. Questão de ordem, presidente. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de lei venha para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. É regimental o requerimento, está em votação, aprovado por unanimidade. Ordem do dia de hoje. Parecer de número 43. Senhora Presidente, senhoras e senhores edis, as comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao projeto de lei 25 de 2022, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o programa de regularização fiscal de Itapira, o Refis 2022, que oferece condições especiais por tempo determinado para pagamento à vista ou parcelado de créditos tributários e não tributários e da outras providências. Acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois deixam ao colém do plenário. É este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 20 de abril de 2022. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de lei venha para a ordem do dia para ser discutido e votado. É regimental o requerimento do vereador, está em votação, aprovado por todos. Ordem do dia de hoje. Parecer de número 44. Senhora Presidente, senhoras e senhores edis, as comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao projeto de lei 26, de autoria do prefeito municipal, que revoga as leis 4.717/11,
5.590/17 e 5.566/18, e consolida a instituição e criação do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois deixam ao colém do plenário, é este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 20 de abril de 2022. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de lei venha para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. É regimental o requerimento do vereador, está em votação, aprovado por todos. Ordem do dia de hoje. Parecer de número 45. Senhora Presidente, senhoras e senhores edis, as comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao projeto de lei 27 de 2022, de autoria do prefeito municipal, que institui a contribuição voluntária para auxílio de custeio dos serviços de assistência, prevenção a incêndios e salvamentos, combate a incêndios, serviços de busca, resgate e salvamento ou outros serviços prestados pelo Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no município de Itapira, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois deixam ao colém do plenário, é este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 20 de abril de 2022. Questão de ordem, presidente. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de lei venha para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. Está em votação o requerimento do vereador, aprovado por todos. Ordem do dia de hoje. Parecer de número 46. Senhora Presidente, senhoras e senhores edis, as comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao projeto de lei 28 de 2022, de autoria do prefeito municipal, que institui o programa Bombeiros nas escolas como carga obrigatória no currículo escolar dos alunos da rede municipal de ensino e da outras providências, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois deixam ao colém do plenário, é este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 20 de abril de 2022. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de lei venha para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. É regimental o requerimento do vereador, está em votação, aprovado por unanimidade. Ordem do dia de hoje. Parecer de número 47. Senhora Presidente, senhoras e senhores edis, as comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao projeto de lei 29 de 2022, de autoria do prefeito municipal, que institui a logomarca e slogan turísticos oficiais do município de Itapira e da outras providências, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois deixam ao colém do plenário, é este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 20 de abril de 2022. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de lei venha para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. É regimental o requerimento do vereador, está em votação, aprovado por todos. Ordem do dia de hoje. Parecer de número 48. Senhora Presidente, senhoras e senhores edis,
as comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao projeto de lei 30 de 2022, de autoria do prefeito municipal, que revoga a lei complementar número 5.630/2017, revisa e consolida o Plano Diretor de Turismo de Itapira. Acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois deixam ao colém do plenário. É este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 20 de abril de 2022. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de lei venha para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. Está em votação o requerimento do vereador, aprovado por todos. Ordem do dia de hoje. Parecer de número 49. Senhora Presidente, senhoras e senhores edis, as comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao projeto de lei 31 de 2022, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 647.000, acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois deixam ao colém do plenário. É este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 20 de abril de 2022. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de lei venha para a ordem do dia para ser discutido e votado. Como requer. Está em votação o requerimento do vereador, aprovado por unanimidade. Ordem do dia de hoje. Parecer de número 50. Senhora Presidente, senhoras e senhores edis, as comissões que a este subscrevem, instadas, que foram a exarar parecer a emenda modificativa número 1 de 2022, de autoria da vereadora Beth Manuel, que altera a ementa e o artigo 1º do projeto de lei 6 de 2022, do vereador Leandro Sartori, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois deixam ao colém do plenário. É este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 20 de abril de 2022. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de lei e a emenda modificativa venha para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. Como requer. Está em votação o requerimento do vereador, aprovado por unanimidade. Ordem do dia de hoje. Não havendo mais pareceres, passamos aos votos de pesar. Votos de pesar de número 257. Voto de pesar pelo falecimento do senhor José Gumiero. Autoria Fábio Galvão dos Santos. 258. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Benedicta de Souza Moraes. Autoria Beth Manuel. 259. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Sebastiana Gonçalves. Autoria Beth Manuel. 260, voto de pesar pelo falecimento do senhor Justino Ferreira da Silva, autoria Beth Manuel. 261, voto de pesar pelo falecimento do senhor Nilson Ferraz, autoria Fábio Galvão dos Santos. 262, voto de pesar pelo falecimento da senhora Inês Aparecida Mendes, autoria Fábio Galvão dos Santos. 263, voto de pesar pelo falecimento da senhora Aline Labegaline da Silva, autoria Fábio Galvão dos Santos. 264, voto de pesar pelo falecimento do senhor Sandro Miranda, autoria Beth Manuel. 265,
Voto de pesar pelo falecimento do senhor José Lafayette Rezende. Autoria Maísa Fernandes. 266. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Juliana Elisa Lopes. Autoria Fábio Galvão dos Santos. 267. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Aparecida do Carmo Mantuan Paz. Autoria Fábio Galvão dos Santos. 268. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Júlio Okamoto. Autoria Maísa Fernandes. 269. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Carlos Rubem Travassos Vieira. Autoria Bete Manuel. 270. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Ivan Barbosa. Autoria Bete Manuel. 271. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Amélia Vedovato. Autoria Bete Manuel. 272. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Agenor Dias. Autoria Carlos Brisa. 273. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Luciano Gomes de Moraes. Autoria Fábio Galvão dos Santos. 274. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Ivanil da Silva. Autoria Fábio Galvão dos Santos. 275. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Walter Carlos da Silva. Autoria Fábio Galvão dos Santos. 276. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Júlia Maria Muroni. Autoria Carlos Brisa. 277. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Sônia Maria Dias Bueno. Autoria Bete Manuel. 278. Voto de pesar pelo falecimento do senhor José Aparecido dos Santos Lima. Autoria Bete Manuel. 279. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Alcides de Oliveira Moraes. Autoria Bete Manuel. 280. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Hélio Eduardo Pereira. Autoria Bete Manuel. 281. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Diva Rossi Rovares. Autoria Bete Manuel. 282. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Ronaldo José de Oliveira. Autoria Bete Manuel. 283. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Terezinha Maria Ramalho Silva. Autoria Bete Manuel. De acordo com o regimento interno da Casa, procederemos a 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma aos falecidos. Todos os votos de pesar ciente. Não havendo mais votos de pesar, passamos aos requerimentos. Requerimento de número 88, 2022. Voto de congratulação com o estimado casal senhor Antônio Saturnino dos Santos e senhora Diva Aparecida Lopes dos Santos, pela comemoração de bodas de ouro, 50 anos de casamento, celebrados no dia 8 de abril. Autoria Carlos Brisa. Está em votação o requerimento.
Aprovado por todos. 89, voto Lorde de... presidente, eu gostaria que esse requerimento fosse lido na íntegra, por favor. Como requer, vereador? Requerimento de número 89. Excelentíssima senhora presidente, requeremos a vossa excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com os integrantes da Banda Lira Itapirense, pelos 113 anos de fundação desta tradicional e querida corporação musical, completados no último dia 10 de abril, com grande celebração na sede social da entidade. Fundada em 1909 e declarada de utilidade pública pelo Decreto número 44, em 1970, a Banda Lira Itapirense cumpre importante papel social e cultural, participando ativamente de eventos cívicos, culturais, religiosos, concertos didáticos e festas populares em nosso município e região. Atualmente, a corporação tem como regente e diretor artístico o maestro Maurício Perina e como presidente o senhor Luiz Fernando de Almeida, que com brilhantismo e competência vem dinamizando os trabalhos através da Banda Escola, onde crianças e jovens têm seu primeiro contato com a música, através de projetos e parcerias. A Banda Lira Itapirense oferece um leque de opções em termos de acesso à música para um número cada vez maior de pessoas, consolidando a cultura musical como um cartão postal do município, preservando ainda antigas tradições que a cercam. Pautada pela qualidade e excelência musical, o trabalho da corporação é construído constantemente com base na democratização do acesso e facilitação aos bens culturais, bem como na fruição e reflexão da cultura musical em suas mais variadas formas de criação, construção e contextualização, impulsionada pela busca de novos saberes essenciais para a relação humana, social e artística. Nesse sentido, merecem as homenagens desta Casa de Leis, ressaltando o reconhecimento e a gratidão que lhes são dedicados pelo povo e pelas autoridades itapirenses. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência aos ilustres homenageados da deliberação do colendo plenário. Ordem do dia, presidente. Como requer, vereador? Está em votação. Aprovado por todos. Ordem do dia de hoje. Requerimento de número 90. Voto de congratulação com o senhor José Felipe, pelo transcurso de seu 91º aniversário de nascimento, celebrado recentemente, autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 91. Voto de congratulação com o empresário e ex-presidente da Câmara Municipal, senhor Paulo Andrade, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 8 de abril, autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 92. Voto de congratulação com o doutor Eládio Azevedo Camargo, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 14 de abril, autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 93. Voto de congratulação com
com o Dr. Francisco Paulo dos Santos Trota, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados à municipalidade. Autoria Beth Manuel. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 94, voto de congratulação com a servidora pública municipal Elizabeth do Amaral, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados à municipalidade. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. 95, voto de congratulação com a empresa itapirense Bochas Plastiluk, pelo destaque nos materiais fornecidos para a prova do líder do Anjo no programa da Rede Globo Big Brother Brasil 2022, autoria Beth Manuel. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 96, voto de congratulação com o atleta itapirense Emerson da Silva, mais conhecido como Bahia, pela conquista de uma vaga no ranking brasileiro de atletismo na prova dos 100 metros rasos em sua categoria. Autoria Fábio Galvão dos Santos. Está em votação o requerimento do vereador. Aprovado por todos. Ordem do dia de hoje. Não havendo mais requerimentos, passamos às indicações. Indicação de número 118. Sugere implantação de equipamento redutor de velocidade tipo lombada na rua Timóteo Soares, no Estorlupe. Autoria Maísa Fernandes. 119. Sugere implantação de placas indicativas de proibido jogar lixo na Avenida Mário Covas. Autoria Maísa Fernandes. 120. Sugere manutenção e infraestrutura na rua Jaboticaba e na rua principal do bairro Jardim Planalto, próximo a Mudas Cunha. Autoria Maísa Fernandes. 121. Sugere implantação de rotatória entre as ruas Pedro Mandato, Santo Malandrim e Avenida Fenísio Marchini, próximo à ponte do Flávio Zac. Autoria Maísa Fernandes. 122. Sugere sinalização de solo indicando mão de direção na rotatória da Avenida Rio Branco, próximo à rodoviária. Autoria Maísa Fernandes. 123. Sugere limpeza, roçagem e retirada de entulho na rua Luiz Edésio Cavenaghi, no bairro do Brás Cavenaghi. Autoria Maísa Fernandes. 124. Sugere reparos no asfalto da rua Romualdo Bisinelli, próximo ao numeral 242, no Brás Cavenaghi. Autoria Maísa Fernandes. 125. Sugere ampla reforma do centro comunitário Dr. Antônio Carlos Vieira, em Eleutério. Autoria Carlos Alberto Sartori. 126. Sugere ao senhor prefeito estudos para a construção do espaço PET no Parque Juca Mulato. Autoria Beth Manuel. 127. Sugere realizar mutirão de limpeza no Cemitério da Saudade. Autoria Carlos Alberto Sartori. 128. Sugere limpeza e reativação da fonte existente na Praça Josefina Gomes da Cunha, defronte à Igreja de São José, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria Carlos Alberto Sartori. 129. Sugere construção de nova unidade básica de saúde, UBS, no bairro Antônio Assad Alcice. Autoria César Augusto da Silva. 130. Sugere reforma do telhado e limpeza de calhas no velório municipal da Saudade.
Autoria Carlos Alberto Sartori. 131. Sugere denominar rua ou logradouro público de nossa cidade de Hortêncio Rossi. Autoria Fábio Galvão dos Santos. 132. Sugere recapeamento asfáltico da Avenida João Ferrari, no Della Rocha. Autoria Carlos Brisa. 133. Sugere a instalação de bebedouros na Unidade Básica de Saúde, UBS, do bairro dos Prados. Autoria Maísa Fernandes. 134. Sugere ao senhor prefeito determinar a Secretaria da Saúde que o transporte para o AME de São João da Boa Vista faça uma parada para pegar pacientes no IPESP. Autoria Carlos Alberto Sartori. 135. Sugere ao senhor prefeito determinar à Secretaria da Saúde estudos para a criação do programa Rede de Proteção à Mãe Paulistana no município, a fim de obter a chancela e o respaldo do governo estadual. Autoria André Siqueira. 136. Sugere mutirão de limpeza nos córregos Lava-Pés, curso d'água que atravessa boa parte do centro da cidade, a fim de se evitar novos pontos de alagamento. Autoria Bete Manuel. 137. Sugere denominar rua ou logradouro público de nossa cidade de Tereza Bonetti 7. Autoria Mino Nicolai. 138. Sugere instalação de lixeiras na Praça Maria Josefina Gomes da Cunha, em frente à Igreja de São José, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria Carlos Brisa. 139. Sugere a construção de passarela para pedestres ao lado da ponte que liga os bairros rurais Cercado Grande e Estringuete. Autoria Carlos Alberto Sartori. 140. Sugere a instalação de ponto de ônibus coberto no bairro da Paia, próximo ao loteamento Terrazan. Autoria Carlos Alberto Sartori. 141. Sugere serviços de roçagem e limpeza de galerias na estrada Aparecido Gaudi, acesso de Eleutério a Sapucaí. Autoria Carlos Alberto Sartori. 142. Sugere ao senhor prefeito e Secretaria de Esportes estudos para a construção de uma nova cancha de bocha no bairro rural do Córrego do Coxo. Autoria Carlos Alberto Sartori. 143. Indicamos ao senhor prefeito municipal a realização de roçagem, limpeza e melhorias na estrada rural de acesso aos bairros Gomes e Gominhos. Autoria Carlos Alberto Sartori. 144. Sugere substituir por lâmpadas de LED a iluminação pública dos condomínios Alexandre Marcati e Vitório Marcati, bem como na rua Dr. Abdon Pereira da Silva. Autoria André Siqueira. 145. Sugere ao senhor prefeito determinar aos setores competentes estudos junto ao FEMAP, visando conceder 50% do ticket de alimentação aos aposentados e pensionistas. Autoria André Siqueira. 146. Sugere ao senhor prefeito encaminhar projeto de lei concedendo gratificação especial para os motoristas da administração municipal que possuem CNH categoria D, máquinas pesadas, nos mesmos moldes da Lei Municipal número 5.790, que criou a gratificação especial para a categoria E, a autoria André Siqueira. 147. Sugere ao senhor prefeito estudos visando a redução de carga horária diária dos servidores públicos municipais
que possuam filhos com TEA, transtorno do espectro autista, autoria Beth Manuel. 148 sugere ao senhor prefeito a contratação de tutores para acompanhamento de crianças e adolescentes nas escolas e creches municipais, autoria Beth Manuel. 149 sugere ao senhor prefeito, em conjunto com a empresa fornecedora de merenda escolar do município, a contratação de mais cozinheiras e ajudantes, autoria Beth Manuel. 150 sugere ao senhor prefeito melhorias no sistema de iluminação da rodoviária municipal, autoria Beth Manuel. 151 sugere ao senhor prefeito a compra de aparelhos de telefone celular para uso da farmácia do Centro de Assistência Integral à Saúde, o CAIS, autoria Beth Manuel. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito. Passamos à leitura dos ofícios. É um ofício do SAI, é uma resposta em relação ao ofício 232, requerimento 37 de 2022. Eu vou deixar aberto para quem puder estar. Fica na Secretaria da Casa. A Secretaria da Casa, Isso. à disposição. Muito bem. FEMAP, Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões. Através do presente, em atendimento ao artigo 5º da Lei nº 5.548, informamos a essa egrégia Câmara Municipal que a Prefeitura efetuou o pagamento das parcelas vencidas no mês de março, correspondentes aos parcelamentos firmados com este Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões. Ofício de número 43. Em atenção ao requerimento de autoria do nobre vereador André Siqueira e dos vereadores Fábio Galvão, Maísa, Beth, Carlos Brisa, informo que foi promulgada a Lei Complementar número 6.128, de 28 de março de 2022, que dispõe sobre a concessão de subsídios ao sistema de transporte público. Ciente. Esta presidência suspende os trabalhos por 5 minutos para a organização das matérias para a ordem do dia. Leandro Sartori, Luan dos Santos Rocherola, Luiz Hermínio Nicolai e Maísa Fernandes. Havendo número regimental, esta presidência reabre os trabalhos ainda no expediente. Não havendo mais matérias, passamos de imediato à ordem do dia. Está em primeira discussão o projeto de lei 6/2022, que dispõe acerca de critérios para desembarque de mulheres, idosos, deficientes e travestis fora das paradas de ônibus em períodos noturnos, nos veículos de transporte coletivo, urbano e rural do município de Itapira e da outras providências. Autoria Leandro Sartori e a emenda modificativa 1 de 2022, de autoria da vereadora Beth Manuel. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Está em primeira votação o projeto de lei, aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Tem a emenda, desculpa. Está em primeira votação a emenda modificativa 1 de 2022, aprovado por unanimidade.